Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do leite nesse mês de janeiro, esse comecinho de mês. Vamos entender como que o mês de dezembro fechou em matéria de captação, em matéria de pagamento, como que ficaram os preços pagos ao produtor, como que a gente viu o movimento de importação de leite, que também é um fator bastante importante, que mexeu bastante com esse setor no ano passado. E quem está aqui para trazer as informações para a gente é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Letícia. É um prazer estar com vocês. Natália, me diga uma coisa, a gente tem um preço médio aí que foi calculado pelo CPEA, a média líquida Brasil, em R$ 2,03. Isso significa mais uma altinha, né, no pagamento do leite ao produtor, né, esse leite que foi captado no mês de dezembro. Isso mesmo. A gente viu aí, né, um movimento de alta começando de uma maneira muito tímida no campo, ainda em novembro, para algumas bacias leiteiras, e aí agora em dezembro, esse pagamento já refletiu aí uma valorização em todos os estados pesquisados pelo CPEA, ainda que tímido, né? A gente está falando aí de um aumento de 1,2% na média Brasil. Esse movimento de valorização está ganhando força, Letícia. Começou muito devagarinho, né? Em novembro, já vai escalando agora dezembro, a expectativa é que ele até permaneça aí para os próximos meses. E tudo isso atrelado a uma produção, a uma captação industrial mais restrita no campo, né? Então, as margens mais apertadas aí dos produtores, elas realmente se refletiram em menores investimentos na atividade. A produção, então, ela não está tendo aí um crescimento como esperado. As empresas têm disputado a compra da matéria-prima e, com isso, aquele movimento de queda que foi muito intenso ao longo de 2023, né, ele se encerrou em novembro, e aí agora a gente vê aí mais essa valorização em dezembro. E Natália, quando a gente olha para esse valor que está sendo, que foi pago no mês de dezembro, né, de R$ 2,03 o litro, ele, se comparar com 2022 no mês de dezembro, ele é 22,9% inferior. Lembrando para a nossa audiência que 2022 foi aquele ano que para o mercado do leite, a partir de agosto, houve aquele pico, né, aquela estilingada nos preços, né, Natália? Exatamente. Então, na comparação anual, a gente vê uma diferença muito grande, né, no patamar de preço. 2023 acaba fechando aí como esse ano onde o patamar da precificação do preço do leite acabou retornando, ele acabou caindo muito drasticamente em relação a 2022, retornando aí a um patamar meio que antes da pandemia. É importante a gente colocar, né, 2021, 2022 foram anos de exceção, porque a gente estava falando aí de um momento, né, de pós-pandemia e aumento muito exacerbado nos custos de produção. Com isso, os preços eles acabaram atingindo aí patamares antes nunca vistos. E agora, para 2023, a gente vê esse retorno, né, dos preços a um patamar, vamos colocar bem entre aspas, né, mais normal. A grande dificuldade para 2023 no nosso setor é justamente que o preço do leite ele retorna a esse patamar mais normal, mas o custo ele não acompanha na mesma intensidade, né, Letícia? Então, ainda que a gente tenha visto aí os insumos eles caindo de preço, a intensidade da queda para o custo não foi a mesma do que a intensidade da queda do preço do leite. Então, o produtor, no fim das contas, ele acabou sofrendo aí uma queda na receita, né? A margem fica mais espremida. Então, essa é a dificuldade do ano de 2023. O preço retorna, né, a um patamar antes da pandemia, mas o custo ainda não retorna tão na mesma intensidade. E, Natália, você comentou do recuo na captação, né, que a produção ela está menor, perdão, tem essa questão dos custos de produção, de menos investimento no crescimento da produção de leite. Por outro lado, como que ficou a questão das importações de leite, que foi algo muito debatido ao longo do ano passado, principalmente no segundo semestre? Como que ficaram as importações no mês de dezembro? Olha, Letícia, as importações elas continuam sendo um fator muito importante aí para fechar a conta desse mercado, viu? Em dezembro, acabou até surpreendendo, né, os agentes do setor, as compras externas, as importações, elas cresceram quase 11% em volume.
A gente chegou aí a 226 milhões de litros em equivalente leite adquirido. Esse foi o maior volume adquirido desde setembro de 2016, que era o recorde, né, da série histórica, segundo os dados da SECEX. E com isso, a gente fecha aí 2023 com importações quase 69% acima das importações de 2022. A gente tem que lembrar, né, lá para setembro, a gente tinha visto um recuo da importação, o mercado estava apostando que o ritmo de importação ia diminuir, e aí logo depois já voltou a crescer, houve aumentos aí mais expressivos entre novembro e agora em dezembro, e o ano fecha aí com esse volume aí 69% acima do que 2022, e é uma consequência, né, Letícia, dessa produção mais enxuta a campo, e ainda de uma maior competitividade dos lácteos externos frente ao lácteo nacional. É uma situação que ela é estrutural para o setor ele é um importador, né, de lácteos, e acende, né, uma grande preocupação, como que nós vamos reagir a esse volume, né, de lácteos importados, porque isso tem um efeito muito grande aí no balanceamento dos nossos preços, né? A expectativa que se tem para 2024 é que essas importações percam força, né, e que aquele decreto, né, que foi colocado aí para as indústrias alimentícias, que vai entrar em vigor agora a partir de fevereiro, possa surtir algum efeito, né, que reduza aí as compras de leite em pó importado pelas indústrias alimentícias. Então, o setor espera, aguarda ansiosamente, né, que essas compras venham a diminuir agora em 2024, mas com certeza é um ponto de atenção, e mesmo que haja essa retração, a gente vai estar falando ainda de volumes acima da média histórica. Natália, como que a gente pode olhar para o cenário que vai se desenhar para janeiro, né? A gente está ainda no finalzinho, né? Acabamos de terminar o mês, muita coisa ainda tem que ser contabilizada. Como que a gente pode observar a questão de captação, a questão de preço, como que vai ser a formação desses preços e o que a gente pode esperar também da questão das importações? O cenário que está sendo colocado nesse momento ainda mantém essa valorização do preço do leite ao produtor, Letícia. A gente tem observado ainda uma dificuldade grande, né, da captação tomar força, a gente vê o recuo mesmo da produção, as indústrias de laticínios continuam competindo pela compra da matéria-prima. É uma situação diferente ao redor do território nacional, então existe discrepância, né, dessa intensidade aí de alta, mas é um movimento generalizado. A gente deve observar, então, preços em janeiro ainda em alta, né? O que a gente conversa com a nossa rede de colaboradores, indústrias, cooperativas, produtores, é justamente nesse sentido, de que ainda existe uma competição forte no campo pela compra da matéria-prima, e que, por outro lado, as indústrias que não conseguiram fazer, né, o repasse dessa alta da matéria-prima nos derivados em dezembro, já estão trabalhando nesse repasse para janeiro. Então, no nosso acompanhamento dos preços dos derivados lácteos negociados entre os laticínios e os canais de distribuição, a gente já observa aumento no preço do HT, da mussarela, do leite em pó, como reflexo, né, dessa valorização da matéria-prima. Então, vai estar sendo repassado isso para o consumidor também, né, esse aumento aí do preço do leite ao produtor. Então, janeiro a gente deve manter esse cenário de alta, e eu digo mais, a expectativa é de que esse cenário se mantenha pelo menos até março, com diferença, claro, né, na intensidade, e também vai depender, claro, de como a demanda vai reagir, mas é um cenário ainda que deve se sustentar por alguns meses, à medida que a entre-safra deve, né, chegar primeiramente no sul, a partir agora de fevereiro, e também a gente tem que considerar também um aumento aí nos custos da alimentação animal, né, Letícia? Então, é um cenário aí de aumento nas cotações do leite ao produtor. Certo. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Tá aí, então, estivemos com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite, como então foi o pagamento referente ao leite captado no mês de dezembro, que teve recuo na captação, teve uma queda em torno de 1,64% na captação de leite no mês de dezembro, segundo as informações do CPEA, o levantamento que é feito em várias regiões do país, em várias bacias leiteiras, ou seja,
Segundo a Natália, a questão dos custos de produção, a questão de menores investimentos no aumento da produtividade das vacas tem tornado essa captação menor, mais enxuta, e isso reflete então nessa alta dos preços. O preço médio, segundo o CPEA, média Brasil líquida, para dezembro ficou em R$ 2,03, esse pagamento referente ao leite de dezembro, uma alta de 1,2% referente ao pagamento anterior. Mas a gente também tem que ficar de olho ainda no fator das importações de leite. Segundo a Natália, o mês de dezembro registrou nova alta nas importações. A gente tinha visto esse movimento dar uma esfriada entre setembro e novembro, quer dizer, entre outubro e novembro. E aí a gente viu agora dezembro tem um aumento de 10,5% nas importações de lácteos aqui pelo Brasil. Agora, hoje, dia 1º de fevereiro, entra em vigor um decreto que traça novas diretrizes para a questão justamente sobre essa questão da importação do leite, para tentar mitigar um pouco esses impactos que causaram uma crise na cadeia leiteira, né, com queda nos custos, nos preços pagos ao produtor de leite, justamente porque vinha uma inundação de leite importado. E, segundo a Natália, o que se vê de perspectiva para o pagamento referente ao leite de janeiro é que deve haver mais ou menos esse mesmo cenário de alta nos preços, captação mais baixa, preços um pouco mais elevados, e aí isso vai começar a ser repassado para o consumidor também, então vai começar a ter esse andamento na cadeia leiteira. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.